Opa, gente, e aí, tudo bom? Olha só, resolvi aqui um probleminha para vocês, que é um probleminha bem interessante, certo? Que é o problema onde você tem, por exemplo, você pega um recipiente, tipo um aquário, tá bom? Aí você põe um pouquinho de água nele aqui. Você bota esse aquário em cima de uma mesa, a água vai ficar assim, não, uniformezinha, horizontal, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, digamos que você pega esse aquário, põe ele dentro de um carro e acelere ele. Acelera o carro, tá bom? Então agora o que é que vai acontecer? O seu aquário está aqui, né? O que é que vai acontecer com a água? A água não vai mais ficar assim. A água vai ficar assim. A água vai inclinar, beleza? Devido a existir um termo de aceleração para cá. Tá bom, gente? Isso acontece. Se você quiser, você faça esse experimento. Pega uma bacia de água, põe dentro do carro e acelera o carro para você ver o que acontece. Tá bom? Então, por que isso acontece? Por que a gente tem esse comportamento? Inclusive, isso tem uma implicação interessante em alguns aspectos. Por exemplo, aqueles caminhão-tanque de combustível. Tradicionalmente, ele nunca é feito de um único compartimento. Já para esse tipo de efeito aqui, no momento que você frear, velho, a água vem toda para cá e, puf, o caminhão capota. Então, eles fazem alguns compartimentos. Isso ajuda nessa reorganização do fluido, quando você vai desacelerando, vai mudando a aceleração. Então, vamos lá, né? Como é que a gente resolve isso? Veja. Aqui, lembrando, bem, isso aqui está aberto, né? Isso aqui é a pressão atmosférica, tá certo? Então, isso aqui está numa região de pressão atmosférica. Então, todos esses pontos aqui vão estar na mesma pressão, tá? Então, por exemplo, a pergunta do problema, classicamente, é calcular esse ângulo aqui, tá bom? Essa é a pergunta clássica do problema. Então, como a gente calcula esse ângulo? Vamos lá. Como essa região aqui, essa superfície do fluido está na mesma pressão, você pode pegar uma fatiazinha, como se fosse um pequeno pedacinho, uma fatiazinha do fluido, tá bom? Aqui, que tem uma dada massa M, tá bom? E vamos analisar as forças nela. Essa fatiazinha que tem massa M, ela é puxada para cá pela gravidade. Tá bom? Aqui, gente, você tem aqui normal a superfície um termo de força. Essa força é oriunda com a pressão dessa região, gradientezinho de pressão aqui. Tá bom? Então, essa força, o módulo dela é basicamente a quantidade de pressão que tem ali vezes essa areazinha aqui, ó. Essa areazinha aqui que é a área dessa região aí. Tá bom? Então vamos lá. Então agora vamos decompor a força. Esse ângulo aqui é o mesmo desse ângulo aqui, tá? Para você mostrar pelos triângulozinhos aí. Tá bom? Então vamos decompor as forças. A componente horizontal dessa força, ela tá aqui, ó. É a força que efetivamente está empurrando esse elementozinho de fluido para cá. A força, a componente vertical dessa força aqui, é a força que efetivamente está equilibrando o peso aqui. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos calcular. Quanto é que é a componente horizontal aqui dessa força F? Pelo triângulo aqui, seno de θ, esta componente aqui, sobre a hipotenusa. Então, seno de θ é a componente força horizontal, vou chamar aqui de força horizontal, dividido pela hipotenusa, que é dP vezes A. Então, com isso, a gente tem que força horizontal é basicamente igual a seno, né, de θ que multiplica dP que multiplica A. Tá bom? Mas o que é que eu disse para vocês? Eu disse que essa força horizontal ela está ligada com o quê? Ela está ligada com o termo de aceleração, porque esse fluido está acelerado para cá. Então, essa força horizontal, ela também vai ser a massazinha multiplicada pela aceleração. Então, com isso, a gente escreve uma equação que é, né, substituindo aqui isso aqui, a gente vai ter que dP vezes A seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa é uma equação. Essa equação ela foi deduzida a partir da parte horizontal. Agora vamos trabalhar a vertical. A vertical é essa componente aqui. Ó. Então a gente decompõe com cosseno. Então vai ficar cosseno de θ é igual a força vertical dividido pela hipotenusa. Quanto é a hipotenusa? Mesma coisa aqui. Ó. dP vezes A. Então com isso, a força vertical é igual a dP. Desculpa. Delta P vezes A, que multiplica cosseno de θ. Mas a força vertical aqui, ela vai equilibrar o peso, certo? Porque não há movimento aqui.
Então, essa força vertical, ela vai ser igual ao peso. Então, com isso, a gente escreve outra equação, que é ΔP vezes A cosseno de θ igual a mg. Tá bom, gente? Agora, gente, então essa aqui vai ser a equação 1 e essa daqui vai ser a equação 2. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o tradicional, que a gente já conhece, que é o quê? Dividir a equação 1 pela equação 2. Tá bom? Vou dividir essa equação por essa. Como é que a gente faz? Divide esse cara por esse cara e esse cara por esse cara. Tá bom? Então vamos fazer aqui no cantinho. Aperta aqui. ΔP A seno de θ sobre ΔP A cosseno de θ é igual a MA sobre MG. Compreenderam? Deve dividir esta equação por esta equação. Resolvendo aqui, gente, ó, esse ΔP morre com ΔP, esse A morre com esse A, seno de θ sobre cosseno de θ é tangente de θ. Esse M morre com esse M igual a A sobre G. Então, o ângulo que o fluido inclina depende da razão entre a aceleração que você impõe ao aquário sobre a gravidade. Tá bom? Se a aceleração vai para zero, a tangente dá zero, o ângulo volta para zero. Não é isso? Valeu, gente. Um abraço. Tudo de bom.